Olá, sejam bem-vindos ao ICETRA em Foco. No vídeo de hoje vamos falar sobre as novas alterações do Código de Trânsito Brasileiro, que foram aprovadas na Câmara dos Deputados e seguiram para a apreciação do Senado Federal. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 23 de junho de 2020 o texto base do projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro, a partir de proposta enviada pelo Poder Executivo. O texto aprovado é o substitutivo do relator, que apresentou modificações ao projeto de lei número 3.267 de 2019 do Poder Executivo. Entre outros pontos, a proposta aumenta a validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para 10 anos e vincula a suspensão do direito de dirigir por atingir determinado número de pontos no prontuário da CNH à gravidade da infração. Foram aprovadas alterações contidas em 110 emendas, de autoria de 45 deputados. Também retirou pontos de resistência, como o fim da cadeirinha obrigatória. Os principais pontos aprovados pela Câmara dos Deputados foram: primeiro, validade da CNH. A CNH terá validade de 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. O prazo atual, de 5 anos, continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. Já a renovação a cada 3 anos, atualmente exigida para aqueles com 65 anos ou mais, passa a valer apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais. Os motoristas que exercem atividade remunerada em veículo, motoristas de ônibus ou caminhão, taxistas ou condutores por aplicativo, por exemplo, continuam tendo que renovar a cada 5 anos. Exame médico. Quanto aos exames médico e psicológico, foi introduzido na lei a exigência do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, de que eles tenham titulação de especialista em medicina do tráfego e psicologia do trânsito. O relator optou por não tratar do credenciamento desses profissionais. Hoje, essas regras são definidas pelos DETRANs, por delegação do DENATRAN. Médicos e psicólogos terão 3 anos a partir da publicação da futura lei para obterem essa especialização. O texto cria ainda um processo de avaliação do serviço, tanto por parte dos examinados quanto por parte dos órgãos de trânsito, em cooperação com os conselhos regionais de medicina e de psicologia. Condutores cujo direito de dirigir foi suspenso, que tenham sido condenados judicialmente por delito de trânsito e que tenham sido enquadrados em casos definidos pelo CONTRAN como risco à segurança do trânsito, deverão ser submetidos à avaliação psicológica, além do curso de reciclagem. Pontuação. Quanto à pontuação, a partir da qual a pessoa tem o direito de dirigir suspenso, o texto estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, conforme haja infrações gravíssimas ou não. Atualmente, a suspensão ocorre com 20 pontos, independentemente de haver esse tipo de infração. Assim, o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima nos 12 meses anteriores. Para o condutor que exerce atividade remunerada, a suspensão será com 40 pontos, independentemente da natureza das infrações. Isso valerá para motoristas de ônibus ou caminhões, mas também para os taxistas e motoristas de aplicativo, ou mesmo mototaxistas, ou seja, todos aqueles em que conste no registro da CNH que exercem atividade remunerada. Entretanto, se o condutor pertencente a esse grupo quiser participar de curso preventivo de reciclagem, quando, em 12 meses, atingir 30 pontos, após a realização do curso, toda a pontuação da carteira será zerada. Atualmente, essa possibilidade existe para aqueles com carteiras do tipo C,
D ou E, se acumulados 14 pontos. Exame toxicológico. Fica mantida a exigência de condutores com carteiras das categorias C, D e E fazerem exame toxicológico na obtenção ou renovação da CNH e a cada 2 anos e meio. Para adaptar os prazos em razão das validades diferenciadas da carteira, somente os motoristas com menos de 70 anos precisarão fazer novo exame depois de 2 anos e meio da renovação. Atualmente, quem tem 65 ou mais precisa repetir o exame depois de 1 ano e meio, periodicidade que passa a ser exigida para aqueles com 70 anos ou mais. Foi incluído também uma infração de natureza gravíssima, com multa de 5 vezes o valor, pontuação e penalidade de suspensão do direito de dirigir por 3 meses e ainda a necessidade de apresentar exame com resultado negativo para acabar com a suspensão. Nesse caso, a multa será aplicada se o infrator for pego conduzindo o veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, e também para aquele que exerce atividade remunerada com esse tipo de veículo e não comprovar a realização do exame toxicológico periódico quando da renovação da CNH. Proibições. Atualmente, para que uma pessoa possa habilitar-se nas categorias D ou E, ou ser condutora de transporte escolar, ônibus, ambulância ou transportar produto perigoso, o Código de Trânsito exige que ela não tenha cometido infração grave ou gravíssima, ou não seja reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Pelo texto aprovado, será exigido do profissional que ele não tenha cometido mais de uma infração gravíssima nesse período. Retenção da CNH. Na penalidade por dirigir com velocidade 50% superior à permitida na via, foi retirada a apreensão da CNH e a suspensão imediata do direito de dirigir. Esta suspensão passará a depender de processo administrativo. Cadeirinha. Outro ponto polêmico, o uso da cadeirinha ou assento elevado por crianças, foi incorporado ao Código, que já prevê multa gravíssima por transporte de crianças sem observar as normas de segurança da lei. Também foi incorporado ao Código o limite de altura de 1,45 m, à idade de 10 anos. Atualmente, o Código apenas especifica que as crianças devem ir no banco traseiro e é uma resolução do CONTRAN que obriga o uso da cadeirinha. Foi retirada a possibilidade de aplicação de multa com base em resoluções do CONTRAN, objeto de contestações judiciais. Por outro lado, esse órgão regulamentará situações em que o uso do dispositivo de retenção da criança, assento elevado ou cadeirinha, poderá ocorrer no banco dianteiro. Todas essas alterações precisam ser aprovadas pelos senadores e sancionadas pelo Presidente da República. Porém, se os senadores fizerem alguma modificação nesse texto, aí então deverá retornar à Câmara dos Deputados para nova aprovação. Vale lembrar ainda que essas alterações somente entrarão em vigor após 180 dias da publicação no Diário Oficial da União. Antes de terminar este vídeo, vou falar o significado da placa de trânsito que está estampada na minha camiseta. Trata-se da placa de advertência, denominada A7A, que significa Via Lateral à Esquerda. A placa de advertência A7A adverte o condutor do veículo da existência adiante de uma via lateral à esquerda. Deve ser utilizada em entroncamento em nível de difícil identificação à distância, que possa comprometer a segurança dos usuários da via. Vamos ficando por aqui. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!